Amém. Eu acho que a apresentação da minha pessoa não precisa mais, eu acho que a gente ontem nos apresentamos, mas só por formal mesmo. Meu nome é Danilo Maria, servo missionário e pregador do grupo em Santidade Todos Cruz Maria, e com grande alegria escravo de Jesus Cristo por meio de Nossa Senhora. Hoje o tema que a gente vai abordar sobre o tratado da verdadeira devoção é a espiritualidade do tratado. Vamos tratar a espiritualidade, o que consiste as obras deste tratado, as coisas prós e as coisas também, eu não diria contra, mas as coisas também que acontecem quando a gente vira um consagrado. Essa consagração é muito séria, essa consagração é muito forte, como vocês puderam perceber ontem na palestra do Robert. Então hoje eu vou estar passando para vocês relato de 10 santos consagrados à Virgem Maria. Vou contar relato deles e também de 3 sacerdotes hoje na igreja aqui do Brasil. 3 sacerdotes consagrados, a história deles como é que é. Então antes de eu começar, queria pedir a você para acalmar seu coração, para ir se tranquilizando, para preparar o teu coração para ser um coração que receba bem a palavra de Deus, o teu coração que receba o que Nossa Senhora vai te passar. Uma vez escravo, nunca mais falo por mim. Uma vez escravo, nunca mais falo em nome meu, mas por Maria, com Maria, para Maria e em Maria, para ser assim por Jesus, com Jesus, para Jesus e em Jesus. Sem delongas, vamos ao Evangelho de São Mateus, que está consagrada. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 15. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 15. Como o tema de hoje são os frutos do tratado, nada melhor do que essa passagem de Mateus, né? Amém ou misericórdia? Amém? Tem alguém na misericórdia aí? Não, oh, glória a Deus. Então vamos lá. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos cardos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que o conhecereis. Estas são palavras da salvação. Glória a vós. Amém. Perdão, 7, gente. Perdão. Volta tudo. Eu estou com Mateus 6 na cabeça, perdão, gente. Mateus 7, 15. Agora vai. Dos falsos profetas. Vou até reler de novo. Agora vai, perdão, gente. É tanta coisa para falar desse tratado que a gente fica meio doido até. Vocês perdoam o irmão? Perdoa ou não perdoa, gente? Deus. Oh, glória a Deus, gente. Amém. Obrigado, gente. Perdão pela cabeça minha. Mistura mineiro com candango, vira isso. Vamos lá. Agora sim, podemos ir no Mateus 7, 15? Vamos lá. Mateus 7, 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas de espinheiros, ou figo dos cardos? De modo algum. Toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode ser boa, uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Nenhuma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É pelos seus frutos, portanto, que os conhecereis.
Agora sim, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha tradução é da Jerusalém, então se tiver uma palavra diferente, é por conta da tradução mesmo, tá, gente? Eu queria que a gente guardasse primeiro essa última palavra. É pelos seus frutos que o reconhecereis. Vai dizer São Tiago, no capítulo 2, 24. A fé sem obras é morta, é estéril. A fé sem obras é morta. Então, Jesus Cristo nessa parábola nos dá a entender que não adianta nada eu vir, me prostrar, adorar, louvar, glorificar, e quando eu saio da porta da igreja, fé morta. Eu não professo a fé católica, eu não professo a fé apostólica, e o pior, eu não professo a fé que lá na igreja de Roma o nosso Santo Padre, o Papa, pede. Ontem o que ele pediu para as freiras? Quem está acompanhando o Santo Padre? A gente, como a gente é apologético, a gente tem a alegria de estar vendo o Papa todo dia, né? A gente está estudando o Papa todo dia, porque o Papa é nossa luz, como diz São Luís Maria Grão de Montfort. O Papa é minha luz, o que ele falar eu sigo, ele é o meu mestre. Ele falou bem assim para as freiras: sejam castras, não sejam solteironas. Olha o que diz o Santo Padre para as freiras, levando para nós essa mensagem: seja um homem casado, uma mulher casada, um jovem, uma jovem, um adulto, um diácono, um padre, um ministro, um cerimoniário, seja apóstolo, seja católico, seja verdadeiramente um cristão. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente for verdadeiramente cristão, a gente mostra isso com nossos frutos. Vai dizer São Tiago também nesse mesmo capítulo 2 o seguinte: um dia um te chegará e te perguntará, mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostro a minha fé com minhas obras. Um escravo de marinho, ele automaticamente, quando ele vira um consagrado, você não tenha dúvida, ele vira uma árvore que dá frutos e frutos e frutos, porque ele, a partir do momento que vira escravo de Maria, é o que meditávamos ontem, ele passa a ser guiado por ela. Junto de quem? Do teu esposo. Quem é o esposo de Maria? O Espírito Santo. Imagine só você, o Espírito Santo e a Virgem Maria juntos te levando ao caminho. Como não ser fecundo esse caminho, irmãos? Como não? Então, a nós que amamos a Santa Igreja, nós que temos fervor pela Santa Igreja, nós que temos a Santa Igreja como a nossa mãe, quando viramos escravos, amamos a Santa Igreja. Vou falar um minutinho como eu era antes de entrar na consagração e como eu sou hoje. Eu era um católico que tratava Nossa Senhora com indiferença, era apenas para mim uma imagem. Eucaristia, me perguntava muitas vezes: será que Jesus está ali? Santa Missa, para mim, eu ficava mais prestando atenção nas músicas, às vezes no Evangelho, na pregação. Na hora da Eucaristia, sabe o que eu falava, irmão? Eu tenho que ajoelhar. Olha o poço de hipocrisia que era ele. E às vezes um de vocês estão nessa situação. Mas é quando eu coloquei essa corrente, irmãos, quando eu falo essa corrente, eu falo de uma forma espiritual. Quando eu me consagrei à Virgem Maria, quando eu resolvi falar totus tus Maria, Nossa Senhora abriu minha mente. A gente está aqui por causa da fé, não é? Então, se eu vim aqui falar para vocês que eu era um cara assim, e de repente quando eu me consagrei, eu virei um cara que a Eucaristia é meu tudo. Sabe qual o versículo da Bíblia que eu mais amo? João 6,50. Isto é o meu corpo que é dado por vós. João 6,50 vai dizer: o meu corpo é pão. Jesus fala. Jesus agora é mentiroso, irmãos? Claro que não. Jesus agora virou bipolar? Claro que não. Jesus aí falou claramente: isto é o meu corpo. Meu corpo é esse pão. Então, o primeiro fato. E depois eu comecei a amar quem? Muito a Nossa Senhora. Até uma reflexão que eu queria que vocês pensassem comigo. A heresia protestante diz o seguinte: vocês querem colocar Maria no lugar de quem? Do crucificado. Eu digo mentira. Nós colocamos Maria no lugar, sabe de quem? No nosso lugar, aonde? No pé da cruz. Porque é ali que Nossa Senhora estava. É ou não é, irmãos? Nossa Senhora não estava na cruz, não. Mas por acaso, quem de nós coloca Nossa Senhora no lugar de Cristo na cruz? Quem de nós pede a Nossa Senhora
Senhora solitariamente. Jamais colocamos Nossa Senhora em um lugar que é dela. A senhora ama mais seu pai do que sua mãe? A senhora ama seu pai e sua mãe, não ama? O seu pai ocupa o lugar da sua mãe no seu coração? Evidente que não. Por que Maria e Deus é diferente? Deus tem um lugar no meu coração que só é dele. A Santíssima Trindade tem um lugar no meu coração que só é dele. E esta aqui, esta mulher santa, tem um lugar que também é só dela. Eles não roubam um lugar um do outro. Eles andam juntos. É a mesma coisa que você falar, rezar Nossa Senhora está desmerecendo a Deus. Por acaso Nossa Senhora joga no time do diabo? Claro que não, irmãos. Ela está lá no céu, ela joga no time de Deus. Agora, adentrando no mistério do tratado, no artigo 2, número 126 do tratado, São Luís nos relata o seguinte. Ele resume esse tratado, o que ele fala? É o que se faz pela presente devoção. É o que essa devoção nos traz. Renunciar-se a si próprio, dando-se inteiramente a Jesus. Renunciar a si próprio, dando-se inteiramente a Jesus, por meio de Maria. Isto resume a consagração. Dando-me todo por inteiro à Virgem Maria, ela me leva a Jesus. Só que isso exige de mim três coisas fundamentais: renunciar a mim mesmo, renunciar a Satanás e renunciar ao mundo. O que isso lembra a vocês? Esses três votos. Alguém chuta? Renunciar a mim mesmo, a Satanás e ao mundo. Batismo. Então esse tratado aqui não é invenção, é uma renovação batismal. Olha que glória! Só que agora você, na espiritualidade mariana, você se dá a Virgem Maria para Jesus. Aí uma pessoa me pergunta: por que Maria? Por que eu vou me dar Maria por Jesus? Jesus, ele tem um contato direto comigo. Olha, eu vou te falar o seguinte, irmão. Pense bem nisso. Só como nesse comentário há dois pecados graves: falta de humildade e falta de conhecimento na salvação. Ela foi a primeira a dizer: eu confio no projeto. Eu confio. Ela foi a primeira a dizer: eis-me aqui. Enquanto os profetas falavam: ei de vir, Maria falava o quê? Eis que já está aqui. Olha só. Enquanto João Batista apontava: eis o Cordeiro de Deus, 30 anos atrás, Maria está aqui. Peça a chave da salvação, irmão. Quem quer ser católico, quem quer trabalhar pela igreja, se desapega de Maria e desapega da salvação. Eu não tenho medo nenhum de falar isso. Maria nos ensina até a humildade. Por que humildade? Um dia eu chegava em casa cheio de pecado. Eu não sou digno de rezar a Deus. Meu pecado me envergonha. Não é essa a sensação? Hoje eu não quero rezar não. Hoje eu não consigo rezar. Até quero, mas eu não consigo. Quem já passou por isso? Quero rezar, mas eu estou com vergonha. Não já, irmã? Estou com vergonha de rezar. Aí ela vem: ô filho, vai ser cabeça dura, rapaz. Para de escolher o pecado. Olha aqui, ó. Ele morreu na cruz por você. Vem cá, vamos conversar. Nossa Senhora naquele jeitinho mineirinho, manso, ia me preparando. Quando eu menos imaginava, eu estava já conversando com quem? Com Deus. Então ela aponta: fazer tudo que Ele vos disser. Então esse tratado, antes de eu entrar para a vida dos santos que participaram desse tratado, eu vou deixar duas coisas bem claras. A primeira coisa é: quem quer ser missionário, quem quer viver uma fé ardente, quem quer ser católico, apostólico, romano, mariano, roxo, isso aqui é o segredo. Esta consagração é o segredo, porque você renuncia o seu eu, você renuncia as suas fraquezas, você renuncia as suas vontades, você renuncia os seus medos, e você toma posse de Nossa Senhora. Isso é uma bênção muito grande para a igreja. Isso é uma bênção tão grande, mas tão grande, que São Pio X, o último papa canonizado, como o Robert falava ontem, ele era totalmente escravo. Mas é tão simples isso, por quê, gente? Pensa comigo. Dona Fátima, Jesus chega na senhora, só relembrando aqui uma teologia básica da igreja. A igreja é o corpo, certo, irmãos? Cristo é a cabeça, certo, irmãos? Nós somos o quê? Membros. Se a minha cabeça fala pé chuta, melhor, pé anda. Anda, pé. Jesus está mandando pé andar, anda, pé.
anda pé. E o pé está parado, no que consiste? A obra fica parada. Agora se a cabeça fala, anda pé, e o pé vai, olha, está em concordância, vai pé e vai indo, certo? Então a cabeça, que é Jesus, manda o membro que somos nós ir de trabalhar. Agora eu pergunto para você, sendo Nossa Senhora, a tua diretora espiritual, mais do que isso, sendo Nossa Senhora a dona de toda a tua vida, pensa comigo, as obras vão ser melhores? Nossa Senhora à frente, Nossa Senhora comandando, Nossa Senhora dando ideias, Nossa Senhora junto de ti. Já pensou, Dona Fátima? O Padre Márcio fala assim, eu quero que a senhora, Dona Fátima, junte mais 3 ministros da Eucaristia e vá anunciar na quadra 32 o Evangelho de hoje. Dona Fátima vai revoltar. Dona Fátima vai dizer, não, eu tenho um compromisso. Dona Fátima vai até pensar e não desapontar o padre. Mas se ela chegar lá e vai toda assim, né? Agora, se Dona Fátima é uma consagrada Virgem Maria, na hora que Nossa Senhora, na hora que o Padre nos faz, você vai, Nossa Senhora já vem na memória, nós vamos, vai ser uma missão maravilhosa. Isso acontece comigo. O Padre fala, Danilo, vai lá na comunidade. Eu, amém, Nossa Senhora, vamos junto. E Nossa Senhora, vamos chegar lá e vamos converter, onde abundando o pecado, superabundará a graça, vai ser um show de conversão. E eu vou tomando posse que Nossa Senhora vai dando coragem. Antes, quando o Padre mandava levar um tijolo ali numa capela, eu relutava. Hoje o Padre dá um convitezinho assim, sabe? Eu me alegro. Porque, irmãos, porque Nossa Senhora é o segredo. Ela anda junto do Filho. Então, ela ensina a ser bons católicos, bons missionários. E uma glória que esse tratado traz, que é maravilhoso. A Dona Fátima se consagra hoje. Digamos, um exemplo, na mesa da preparação, ela se consagra hoje. No momento que ela foi lá, porque, gente, para você virar consagrado, você tem que fazer um tratado à mão, escrever à mão a carta, dizendo que você está concordando em ser um escravo de Maria, um consagrado a Maria, e você vai escrever tudo que o tratado tem até, né, o método, e por fim você vai colocar a sua assinatura. Precisa realmente sério. E nessa assinatura você está concordando com tudo que está dizendo ali. E agora vem uma parte muito forte. Dona Fátima, você se consagrou, assinou o ponto. João Paulo II, ele não só assinou, ele colocou com sangue. Ele tirou uma colher de sangue. Olha só. Olha só que graça. Dona Fátima se consagra hoje. Se a Dona Fátima for uma mulher casada, com filhos, o marido dela não é mais dela, gente. É de Nossa Senhora. O filho dela não é mais dela, é de Nossa Senhora. A irmã dela, o primo dela, a comunidade dela, o padre dela, a roupa dela, o óculos dela, o cabelo, é tudo de Nossa Senhora, gente. É tudo de Nossa Senhora. Tudo, todos seu. Aí você me pergunta, mas como se concede? Como se dá isso? Como se dá? Simplesmente Nossa Senhora nos convida a isso. Nossa Senhora é quem chama isso. Nossa Senhora nos convida a ser tudo dela. E a partir do momento que nos damos toda ela nos recebe. Aí de repente você vê, pô, mas a minha família está na pindaíba. É tio bebendo pra lá, é tio bebendo pra cá, é filho na droga, é esposo no adultério. E eu sou consagrado. E aí, o que acontece? Acontece que de duas uma. Ou não é um bom consagrado, porque queria entrar nesse método, há 3 tipos de consagrados. Os consagrados por vaidade. Essa é a pior raça. Coloca a corrente e fala que é consagrado só para fazer o papel de modelo na igreja, para ficar parecendo. Esse, meu irmão, desculpa a palavra, esse cara não passa o largo para o inferno para queimar feio. Não se usa o nome de Nossa Senhora. O nome de Nossa Senhora é coisa séria. A gente não está aqui brincando, não, gente. A gente está com coisa séria mesmo. O nome de Nossa Senhora é muito sério. Ela foi preparada por Deus para uma coisa, para um plano muito sério. Ai da boca que maldiçoa Nossa Senhora. Ai da boca que fala mal contra a mãe de Deus. Ai da boca que fala sequer um palavrão referente a ela. Porque até os demônios, relata São Luís Maria Grande Monfort, prestam culto a Nossa Senhora. Porque eles são obrigados a se humilharem a Nossa Senhora. Porque ela foi a única criatura perfeita. Jesus foi perfeito, mas ele era Deus também. Nossa Senhora foi perfeita em tudo. Mentira, Nossa Senhora também nasceu no pecado. A Imaculada Conceição está aí para provar. Nossa Senhora é perfeita. Deus não deixaria o seu Filho único vir por uma barriga, por um ventre de
religião qualquer. Concordam comigo? Jesus é Deus, Ele é perfeito. Ele viria de algo imperfeito? Claro que não viria, Ele não viria de algo imperfeito. Jesus tem que vir de algo perfeito. Então Nossa Senhora foi preparada lá em Gênesis, porque Nossa Senhora seria o tabernáculo de Jesus. Olha a importância dessa mulher. Imagina ser todo dela. Que coisa melhor, irmão? Que coisa melhor, irmão? Ser todo de Maria. A segunda consagração é a consagração morna. O que é a consagração morna? No meu primeiro mês de consagrado, fogo, missão, vou ali, rosário, texto, missa. 2 meses depois eu estou fraco, caindo. E entra agora um mérito muito importante. Quando um consagrado peca, o pecado dele aumenta muito. Quando um consagrado entra em pecado, o seu pecado é muito mais grave, porque agora ele não é mais só o Danilo, não é mais só o Robert, é o Robert escravo de Maria. Então o seu pecado vai de um grau totalmente maior. Esse consagrado morno realmente é uma lástima, porque ele já é um consagrado, mas ele é morno. Ele deixa de ser uma bomba no inferno para ser chacota. Chacota, irmãos. E o terceiro é o escravo por excelência. É aquele que mesmo perseguido, é aquele que mesmo com dificuldades, é aquele que mesmo vendo tudo dando errado, ele persevera. Reza o rosário menor, que é o terço, reza o rosário maior, que é os 4 mistérios, que é os 4 terços, vem todo dia à Santa Missa, lá fora dá testemunho, chega lá fora, eu como sou jovem, vocês devem pensar, esse menino deve gostar da farra, esse menino deve gostar de uma mulher, né? Deve gostar do pegar por pegar. Deus me livre, eu renuncio. Um consagrado tem amor ao pecado, gente. Esse é o outro mistério que eu queria entrar. Um consagrado tem horror total ao pecado. No livro O Segredo do Rosário, amanhã eu vou falar só sobre ele. Eu vou contar mais de 12 histórias que aconteceram com homens nesse livro. Se vocês saltarem, vocês vão perder. Esse livro amanhã vai ser uma bênção para vocês, como está sendo para mim. Neste livro, São Luís relata um homem possuído por 15 mil demônios, irmãos. Sabe por que 15 mil demônios? Porque o rosário tinha 150 Ave Maria, certo? Antes de João Paulo colocar o luminoso. Esse cara profanou o rosário, falou mal do rosário e 15 mil demônios entrou no corpo dele. E São Domingos Guzmão obrigou ele a falar a verdade. E Domingos perguntou: Satanás, eu lhe ordeno, fala o nome do santo do céu que tu mais odeia. E ele, depois de relutar muito, sabe o que ele falou? Esta mulher eu a odeio ela e seus discípulos, porque eles são para nós uma dor de cabeça, eles são para nós destruição. Nós odiamos o escravo de Maria. O que ele quis dizer com isso? Quando a gente é escravo de Maria, a gente toma posse daquela verdade. Porém, ódio de a mulher. Pode, meu irmão, eu falo, eu sou católico apostólico romano, eu amo Jesus Cristo. Aí chega ali, tem uma mulher dando mole, eu vou lá e cato ela. Pode eu falar, sou católico apostólico romano, estou lá na minha casa, eu vejo uma mulher fazendo sei lá o que, eu vou lá fofocando da vida dela. Em vez de eu fofocar, em vez de eu pegar, em vez de eu machucar, em vez de eu ser grosseiro, por que eu não me retiro como Nossa Senhora, silencio-me e rezo? Isso é ser católico, cara. Por que em vez de eu sair falando um monte de besteira, julgar, por que eu não fico na minha e rezo pela pessoa? Quando eu estava lutando para ser católico ainda, muitas pessoas me criticavam, porque eu vivia em festa, gente. Antes de eu ser consagrado, eu era festeiro, eu era baladeiro, eu andava com roupa profana, eu era um desonra para Nossa Senhora. Aí Nossa Senhora vai lá e me pega e faz um homem novo. Só que quando eu vinha na igreja, o povo falava assim: olha lá, o pecador, vem para a igreja para dar uma de santo. Eles não estavam errados, pecado mesmo. Eu era um sem vergonha, mas naquela hora eu não precisava dessa acusação. Naquela hora eu precisava do que, irmão? Filho, vem cá, eu te amo em nome de Jesus. Olha a diferença. Não saímos proclamando por aí: Jesus te ama. Todo mundo sabe que Jesus ama a gente. Proclama diferente: eu te amo em nome de Jesus. Experimenta isso: eu te amo em nome de Jesus. Quando uma pessoa vem lá toda atacada do mundo, em vez de a gente julgar essa pessoa,
pegamos ela pela mão, como Nossa Senhora fez com Maria Madalena, abracemos ela e falamos assim: olha, o teu passado já era, eu sou católico, eu te amo em nome de Jesus, reza um texto na sua casa, vamos rezar junto, saia dessa. Só que, pelo amor de Deus, gente, não vamos permanecer no erro de ficar no pecado, não permanecemos nesse erro. Como eu falava, por que Satanás odeia o escravo de Maria? Porque ele se opõe ao pecado, ele vira guerreiro contra o pecado, ele luta. O pecado vem bater na porta e você fala: estou fora, sai. O pecado, aquele pecado escravo. Eu, por exemplo, eu tinha vários pecados que eu era escravo, que eu não conseguia largar. Quando eu virei consagrado, Nossa Senhora fez cada um cair por terra. Nossa Senhora falou assim: tu és meu filho. Todos esses pecados que só o Padre Márcio sabe, confissão, e eram muitos, né, Padre? Quantos pecados? Nossa Senhora falou assim: olha, tá aqui, é meu. Sabe o que ela fez? Na cabeça do demônio: esse aqui tu não toca. E foi isso que ela fez comigo, e é isso que ela faz com todo consagrado. Quer saber como que ela faz? Vamos à história dos homens? Vamos? Primeiro, Beato João Paulo II, consagrado à Virgem Maria. Um dia ele deu uma entrevista dizendo o seguinte: eu, antes da consagração de São Luís, era um católico, depois fui outro, mudei o meu amor por Maria. Desde então virei um seminarista diferente, um jovem diferente, um padre diferente, um bispo diferente, e hoje sou um papa diferente. Porque a consagração da Nossa Senhora foi lá naquela frase que a gente conversava, que era o quê? Tudo é dela. O pontificado do Papa João Paulo II era dela. Então, quando aquele cara deu um tiro no João Paulo II, Nossa Senhora falou assim: opa, esse aqui é meu, aqui você não entra não. E ela desviou a boca de João Paulo, não morreu. Foi no dia 13 de maio. E no dia 13 de maio, eles passaram de Fátima. Quer ver outro exemplo? João Paulo II foi lá na Polônia, sua cidade natal. Lá estava pegando fogo, irmão. Lá estava, nossa, uma guerra insuportável. E ele falou: eu vou na minha terra. E armaram contra ele, mas não deram certo. Percebem que é sempre o demônio armando contra o consagrado? Isso é o lado ruim que eu tinha para falar para vocês. O demônio, a partir do momento que você se consagra, ele coloca uma bazuca na tua cabeça, pronto para o teu primeiro vacilo. Assim, para você vacilar e... Só que aí eu vou acalmar vocês. Pode vir ele, pode vir Belial, pode vir quem for. Ela já venceu. Ela é vencedora. Ela é tão vencedora, mas tão vencedora, que entra agora no mérito de outros santos. São João Maria Vianney, padroeiro dos padres. Satanás tinha tanto ódio de São João Maria Vianney, tanto ódio, que ele apareceu 2 vezes. Uma dessas vezes ele fez assim: no confessionário ele apareceu, possesso uma menina. E sabe o que o demônio falou para São João Maria Vianney? Eu lhe odeio, seu consagrado maldito. Eu lhe odeio, seu sacerdote. Se não fosse aquela mulher e aquele tal anjo, eu lhe mataria agora. Já pensou? Você está na sua casa, de repente aparece um possuído lá: eu vou te matar. Normalmente essa sensação que São João Maria Vianney teve. Ele parou ali e pensou o quê? Não temos. O que é temer? Já perdeu. Satanás é derrotado. Por que temer? Ela venceu. Outro dia Satanás aparece no seu quarto. Sabe o que Satanás fez com São João Maria Vianney? Ele estava dormindo. Satanás se transfez lá no quarto dele, pegou no pé dele. Gente, isso é real. Não estou brincando não, não é contando história não. Isso aqui é biografia de santo mesmo, documento do Vaticano. Ele pegou no pé de São João Maria Vianney, tirou ele da cama e saiu arrastando ele pelo quarto inteiro. Pelo quarto inteiro. Olha o ódio de Satanás com esse consagrado. Aí você me pergunta: por que esse ódio todo? Aí Satanás pegou São João, jogou ele na parede. Sabe o que ele falou? Seu padre, eu te odeio. Só esse ano tiraste mais de 100.000 almas do inferno. Porque o consagrado é uma bomba no inferno. 100.000 almas do inferno tu tiraste. Eu te odeio, Satanás. E São João Maria Vianney: pode rodar, pode bater, pode chutar. Eu estou tranquilo, estou tirando a alma do inferno, por isso que eu estou aqui. Quais são as obrigações do consagrado? Obrigações do consagrado. Entrando nesse método,
São Luís Maria Grande de Montfort, ele, em momento nenhum, ele nos obriga a tais maneiras. Ele sempre fala assim: eu vos aconselho. Então é aconselhado a um consagrado coisas bem básicas e simples. A primeira, rosário, menor e maior. Ele até fala assim: podeis rezar como ordinário. O terço, né, que é o rosário menor na semana, e o maior nos sábados, por exemplo. Rezar o rosário é muito importante. Aí por quê? Aí amanhã vocês vão descobrir por que é importante rezar o rosário. Outra coisa fundamental para ser um consagrado: querer desapegar-se do mundo inteiro, né? Como a gente leu ali agora. Desapegar mesmo do que é pecado. Desapegar de tudo que não vem de Deus. Outra coisa, modéstia. Um consagrado, ele é modesto nas vestes. Por exemplo, quem já viu aquelas mulheres com aquelas saias longas? São Luís, ele aconselha as mulheres a usar tais saias, porque essa não mostra o corpo da mulher. Como eu te falo, aconselho, a mulher que escolhe, né, a roupa tampada aqui, né? Não sei se pode ficar só para você ser nossa modelo hoje? Ou bênção. Aqui é a nossa modelo. Por exemplo, qual é o nome da senhora? Você não pode cair. Dona Elsa. Dona Elsa está toda tampada, a gente não vê nada de curva nela. Nada de detalhe, nem nada. Por quê? Porque ela está modesta. Porque ela não quer mostrar para ninguém o que ela tem para dar corporalmente. Ela não necessita disso. Uma consagrada não quer dar nada a ninguém corporalmente. Uma consagrada quer dar o quê? Oração, salvação, conversão. Obrigado, Dona Elsa. Então a roupa é outra coisa. E tem devoções internas também. Internas, como é que é o nome da palavra? Você falou ontem, Daniel. Internas não, exteriores. Exterior. Por exemplo, a corrente. São Luís fala assim: usar a corrente no braço, pescoço, cintura ou pés. Isso lhes mostra que és consagrado e preso ao amor de Maria. Consagrado por amor, estamos presos ao amor de Maria. Tipo uma aliança mesmo. Outra coisa para ser um consagrado: total amor à Santa Igreja. Total amor. A igreja chega e te ensina que a doutrina é essa. Olha, a igreja depois, porque a igreja é guiada pelo Espírito Santo, né? A renovação carismática fala muito isso. Espírito Santo, né? Somos servidores do Espírito Santo. Então a igreja é guiada por esse Espírito Santo, e é o Espírito Santo que conduz essa igreja. Quer ver até uma parábolazinha? Uma parábola não, um detalhe bem legal do Evangelho. Quando Jesus chega assim a Pedro e fala: Pedro, tu és Cefas, que quer dizer pedra, filho de João, Jonas. Aí tem toda a simbologia. Jonas significa pomba, né? Que é o Pedro, pedra. Aí o Espírito Santo representa a pomba. Agora eu queria que vocês percebessem esse detalhe: pedra, rocha, certo? Onde é que as pombas colocam seus ninhos? Nas pedras, nas rochas. O Espírito Santo representa quem? A pomba, que está sobre a rocha. E a pedra representa quem? Simão Pedro, que é quem? O líder da igreja, a quem Cristo confiou e todo o seu sucessor. Sendo assim, essa pomba que representa o Espírito Santo guia essa pedra que é a igreja. Então isso é bíblico. Por exemplo, o Espírito Santo é que fez a Bíblia, junto com os bispos católicos, né, padre? Os bispos se reuniram, se trancaram, apócrifo ou não apócrifo? Esse é de Deus, esse não é de Deus. Como assim? Eu sou o bispo da época, esse aqui São Lucas, entra aí. Não, Santo André entra não. Temor, quem é católico teme o Senhor, quem amou o Senhor. Espírito Santo, eles rezaram intensamente ao Espírito Santo, o Espírito Santo mostrou para eles. É de Deus? É de Deus. Mais ou menos essas são algumas coisas, né, que o consagrado deve ter. Mas a principal é essa, irmão: ter essa vontade de renunciar a si mesmo, ao demônio e ao mundo, para ser tudo de Maria. Quer ver um exemplo? Eu amo tanto Nossa Senhora, testemunho meu, eu amo tanto Nossa Senhora, amo tanto a Santíssima Trindade, que se Nossa Senhora me aparecesse hoje: Danilo, me dá a tua saúde. Isso pode acontecer, porque a minha saúde é dela. Meu escravo precisa da tua saúde para salvar um menino lá na Jamaica. Com a tua saúde, esse menino pode ser salvo. Você vai ficar sem sua saúde por um mês, numa cama enferma. Você acha que eu posso dizer não? Não, eu sou escravo por amor. Eu falo, isso. Por exemplo, Nossa Senhora fala assim: Danilo, eu preciso da tua fé. Tu vai ficar um mês sem fé, um exemplo. Eu falo: mãe, bendito seja, leva essa fé, que essa fé seja útil a alguém. Então Nossa Senhora, ela tem total liberdade para quê? Salvar as almas. Nós viramos aliados de Nossa Senhora para quê? Salvação das almas. Entro agora no mérito de Beata Alexandrina,
preste atenção na história dessa mulher. Meu pai, só tem 15 minutos. Beata Alexandrina. Gente, essa mulher viveu anos numa cama de hospital. Anos. Quem conhece Beata Alexandrina? Ainda não é muito conhecida, né? Ela viveu anos numa cama de hospital, se alimentando apenas da hóstia sagrada. O padre ia todo dia lá, e o único alimento que ela tinha era a hóstia, porque ela não conseguia comer nada. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora lhe propôs. Nossa Senhora, junto de Jesus, apareceu para a Beata Alexandrina e falou: Beata, na época só Alexandrina. Alexandrina é o seguinte: preciso de você para salvar as almas. Você topa? Como você fazer isso, Maria? Você vai ficar enferma numa cama de hospital e trabalhando comigo para a salvação das almas. Está preparada, Beata? A Alexandrina, no caso. Toma, eis-me aqui, eu quero salvar as almas. Olha a cor dessa mulher, eu quero. Nossa Senhora, eu quero. Gente, isso é verídico, gente. Pode pesquisar que isso é verdade. De repente, Jesus aparece: temos uma missão para ti. Ela: qual? Olha só o que Jesus revelou para essa mulher. Gente, Jesus apareceu mesmo. Assim como apareceu para os discípulos de Emaús, apareceu para Paulo. Ele apareceu assim com simplicidade para os seus santos. Olha aquela igreja dos santos da igreja. Santa Faustina via Jesus. Beata Alexandrina via Jesus. São Gusmão via Nossa Senhora. Então muita gente via. É uma santidade tão grande que eles viam Nossa Senhora. Então Beata Alexandrina se depara com Jesus. O que Jesus fala? Tem um sacerdote que está pecando demais, mas muito pecado mesmo, e ele não quer se converter, ele não quer se arrepender. Ele não está se arrependendo, não está se arrependendo. A gente está tentando fazer se arrepender, mas ele não se arrepende. Beata Alexandrina, você quer me ajudar a salvar esse padre? Eis-me aqui, Senhor. Sabe o que aconteceu, gente? Jesus vai sofrer a minha cruz. É tão grave a situação dele que vai ter que passar por uma situação também muito séria. Você vai se sentir êxtase da minha cruz. Você vai sofrer as estações. E ela: seja feita a tua vontade, Senhor, eis-me aqui. E essa mulher, gente, ela no hospital, no meio da noite, as enfermeiras relatam que ela levantava da cama, sonâmbula assim, levantava da cama, uma força brutal ajoelhava ela, empurrava ela para a cama e ela começava a ser chibatada. E ela gritava e chorava, e eram dores horrorosas. Ela era posta no chão, ela era crucificada. Enfim, ela reviveu a cruz, ela teve êxtase da cruz. E depois disso tudo, Nosso Senhor apareceu para ela e falou: olha, Beata, é o seguinte, Alexandrina, é o seguinte: tu passaste por todas as dores, não relutastes, tu nos ajudaste. Esse padre hoje convertiu. Ele estava no retiro, depois de uma pregação ele se converteu. E por méritos seus, por você ter sofrido, ele está sendo recebido a unção dos enfermos, está sendo o purgatório dele. Aí ela ficou feliz. Ai, minha Virgem Maria é uma santa. Não satisfeito com isso, acontece outro caso com essa mulher. Nossa Senhora aparece e fala: olha, teve um acidente horrível, muitos jovens vão para o inferno com esse acidente, porque eles estavam no pecado e não queriam saber de Deus. Só que, se tu aceitaste o que eu te pedi, todos eles serão salvos. Como se dá isso? Perguntou Alexandre. Entra o mistério agora, que até nesse livro aqui São Luís relata méritos da consagração, no caso do rosário. Uma pessoa que reza o rosário sempre, ela tem algumas indulgências. E Nossa Senhora, o próprio demônio falava, confessando, que quando uma pessoa reza muito o rosário, e se Nossa Senhora for rogada no momento, ela pode ir lá, a pessoa em pecado, ela pode salvar. Eu não tentaria ser salvo dessa forma. Eu tentaria seguir o caminho que é Jesus, primeiro, que é maravilhoso, seguir Jesus, e depois que, vai saber se alguém vai pedir para Nossa Senhora me salvar se estiver todo mundo pecado. Mas uma pessoa que reza o rosário, como Beata Alexandrina rezava, uma das indulgências do rosário, que o Papa até proclamou na época, esqueci o nome do Papa agora, amanhã eu leio para vocês, ele fala: é indulgência. Um católico que reza o rosário, Nossa Senhora pode fazer o que quiser. No iluminado é o perdão do sacramento da confissão, mas Deus, no seu poder, na sua bondade, também deve umas graças extra e sacramentais. A pessoa falava a extra sacramental. Isso mesmo. Por exemplo, eu sou católico.
só que eu acabei na minha fraqueza, cometi no pecado e morri. O Senhor vai levar para o inferno por causa desse pecado? Não, Ele pode ter a sua misericórdia e ação sacramental e me perdoar, só que eu vou ficar muito tempo no purgatório. Depois da morte já era, né? Então, mais ou menos isso que aconteceu. Aí sabe o que aconteceu, gente? Nossa Senhora falou assim: olha, você pode salvar essas pessoas. Aí ela: como? Isso é muito forte, gente. Você será possuída por Satanás. Aí ela: por Satanás? Serás possuída e sofrerás muito, mas se continuares até o fim serão salvos. Gente, essa mulher foi possuída, foi um horror. Realmente os médicos ficavam assustadíssimos, mas ela conseguiu, perseverou, ficou até o fim. O padre dela falava bem assim, o diretor espiritual dela: eu vou tirar esse demônio de ti, Alexandrina, eu vou rezar missa por você hoje. Sabe o que ela falava para ele? Reze não, padre, reze por alma de outra pessoa, porque isto eu aceitei, isto é serviço que eu presto ao Senhor, eu sofro pelo Senhor isto. Então essa mulher era uma escrava muito forte. Ela deu a sua vida pela vida dos outros. Isto é um consagrado, não? Uma pessoa que não quer saber dessa vida aqui, um exemplo como de Beata Alexandrina, vive a vida inteira numa cama de hospital para ser ajudante do projeto da salvação. Mais uma história de um santo que eu acho fantástico, se chama São Pio de Pietrelcina. Vou tentar falar rapidinho porque eu vou tentar esgotando. São Pio de Pietrelcina. Ele era um padre assim com dons que ninguém imagina. Um dom que esse homem tinha, ele viu o que você estava pensando. Muitos na época chamavam o Padre Pio de o próprio Cristo, o alto Cristo. Como assim? Não idolatravam Pio não, gente, é bem assim. É como se Pio se desse tanto a Jesus, tanto a Maria, como essa consagração nos traz, que ele não era, que ele vivia para Jesus, era só Jesus ali na vida dele. Ele com 8 anos, na biografia dele, ele relata. Minha mãe falava: filho, vai brincar com as crianças. Sabe o que ele falava? Eu não, eles se profanam, eles pecam. Então ele tinha um amor, ele via anjo da guarda, ele viu o seu anjo da guarda. Se Pio tivesse aqui e falado: tem anjo da guarda, está aqui. Então ele tinha um dom muito grande. São Pio, ele tinha tanta fé, que ele chegava a ressuscitar mortos, como aconteceu no caso de um menino que estava numa mala. A mãe do menino tinha morrido, ela levou ele a Padre Pio e pediu: Padre Pio, por favor, me ajude. Padre Pio, depois desse, ele ficou 3 horas na mala no trem. O Padre Pio pegou esse menino, colocou ele no colo e falou: Jesus, assim como fizeste com Lázaro, para ti não demos filho. E alegria esse menino: se tu queres, Jesus, tu podes. Olha a fé desse homem, irmão. Olha a fé desse padre. E o menino ressuscitou, gente. Foi o Padre Pio? Não foi, mas foi a fé dele. Lembra? A cabeça fala: a fé mexe. A fé mexeu. Jesus falou: Pio, eu quero ressuscitar. Ele: então vamos lá, Jesus, ressuscita esse moleque doido aí. Paulo, por exemplo, fazia isso. Pedro, a sombra dele passava e curava o leproso. Atos dos Apóstolos diz. Olha a fé desse São Felipe Neri, outro escravo, ressuscitou dois seres humanos. Uma criança nasceu morta, ele colocou ela no colo, ela ressuscitou. Um outro rapaz, o padre tinha caído, o padre que era ajudante dele caiu lá do telhado da construção da igreja e morreu. O padre Felipe foi lá e tocou na face dele e falou: acorda que eu quero me confessar. O padre acordou e o padre Felipe confessou ele. E ele depois recebeu a unção dos enfermos e foi morto. E morreu. Então esses santos consagrados à Virgem Maria, eles ganham dela, porque percebe bem, se eu sou tudo dela, ela é toda minha. Então a fé que ela tinha, que quando ela tinha vida humana, ela não precisa mais dessa fé, porque ela está no céu, ela já contém com Deus só essa face. O que ela faz? Ela empresta essa fé a nós consagrados. Ela fala: olha filho, você me deu todo, então simplesmente agora eu me dou também a minha fé a ti. É por isso que esses santos vinham Nossa Senhora, conversavam com Nossa Senhora, pureza que eles tinham, porque ela emprestava essa fé. E vou contar mais rapidinho a história de mais 2 santos que assim eu não poderia deixar de contar. São Domingos Sávio, um jovem que tinha 2 santos. Sabe qual era o primeiro sonho dele? Ser santo. E o outro sonho era ser padre. O primeiro sonho ele não conseguiu, que era ser padre. O segundo ele conseguiu, que era ser santo. E o seu também diretor espiritual, nosso grande Dom Bosco, também era consagrado. E São Domingos Sávio, ele dizia bem assim:
Prefiro eu andar na rua com cabeça baixa do que ver o pecado que me ronda, porque muito mais me agrada olhar o chão do que ver tanto pecado que abomina o coração da minha mãe. Então percebe que o consagrado ele tem horror ao pecado? Santa Teresinha do Menino Jesus, volta consagrada. Prefiro eu ser martirizada, jogada num caldeirão de fogo, cortada a minha goela fora, do que entrar na impureza do pecado. Eles têm um horror tão pecado, que é tão grande. E o outro santo, além de São Domingos Sávio também, que eu amo muito, é São Maximiliano Maria Kolbe. Em uma história da vida desse homem, um pai de família ia ser morto, e ele falou: este homem tem um pai, este homem é pai de família, este homem tem as suas crianças que esperam, este homem não pode ser morto, mata-me. E ele entrou na frente e ele foi fuzilado no lugar do homem. Ele deu a vida para o outro. Na sua opinião, você o que é pecado? É só os 10 mandamentos, alguns deles do bom, a prática da igreja cristã? Olha, na minha humilde opinião, eu não tenho opinião. Eu sigo o que a igreja manda. A igreja não fala isso é pecado, eu acho que isso é pecado. Por exemplo, coisas que a igreja nos ensina que é pecado. O padre pode até falar melhor do que eu. O pecado, assim, 3 pecados que eu acho assim horrores, tirando os pecados mortais. Exclui os pecados mortais. Não matarás, né, não. Pecados assim que eu acho horríveis. A falsa religião. O que é uma falsa religião? É que o Papa vem ter uma triste, como posso dizer, uma triste realidade. O que é a falsa religião? A Daiane fala assim: eu vou virar católica, eu vou na missa para Deus me dar uma faculdade. Mas vou virar católico, vou na missa para Deus me dar um namorado. Coríntios 15:19. Se colocamos nossa fé em Cristo nesse mundo, somos dignos de lástima. Essa falsa religião é o que eu mais tenho tristeza. Por quê? Porque eu uso da pessoa de Deus para o meu benefício, como se Deus fosse um empregado e eu fosse o seu patrão. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E isso é totalmente abominável. Aí, por exemplo, você quer ver como isso acontece? Lembra da árvore que dá bons frutos? Essa árvore desse religionismo, desse relatismo é tão horrível que um jovem, por exemplo, vem: eu vou lá porque Deus me faz bem, eu vou lá só para dar uma olhada lá. A pessoa não vem, não se joga no mistério da Eucaristia, não se joga no mistério, a pessoa não presta atenção na palavra, chega ali fora, como eu já vi com os meus olhos, jovem que se diz católico, apostólico romano, vai lá e arma encontro para bater nos outros, arma um encontro de ficar com menininha, arma um encontro de orgias. Ali fundo aqui dessa paróquia você ouve de tudo, irmãos. Por quê? Mas eu sou católico, mas católico tem que curtir. Como assim católico tem que curtir? Posso ir para frevo, posso beber, posso ficar doido, posso ficar doidona, posso fazer o que eu quiser. Isso eu acho horrível, eu acho um pecado grave. Você usar de Deus para o seu benefício e acabar com todas as atitudes, acabar com a pureza de Deus. Quando você recebe a hóstia, Cristo vive em ti, Cristo está dentro de você, é Ele. Naquele momento que você está cheio de pecados, comungue dignamente, é uma dor muito grande. Você falou tem um santo aí que quando ele vira o pecado na rua, ele trabalha. São Domingos Sávio. Mas nós precisamos funcionar também. Isso, aí a gente tem que discernir as coisas. Por exemplo, São Domingos Sávio, ele era um jovem de 15 anos, coroinha, e ele via na rua muitos pecados, então ele abaixava a cabeça. Eu ganhei uma Maria, eu ando na rua e vejo muitos pecados. Por exemplo, eu vejo uma mulher com um decote que me mostra tudo. Eu devo ficar olhando? Não, eu abaixo a cabeça. Mas se um dia eu vejo essa mulher e ela está aqui na porta da igreja, aí eu devo me escrito missionário, olho no olho dela, renunciando ao pecado. Minha irmã, há um Cristo, há um Deus. Não esse falso Deus que vai me dar dinheiro, um Deus que só vai te dar a cura. O milagre vem, irmão, mas porque Deus te ama, não é porque Deus quer se aparecer, não. Então a gente deve ter horror desse pecado que eu bato no martelo, bato na tecla, gente. Não procura Deus para ganho próprio, só para nesse mundo. Procure Deus para o céu. Porque às vezes, como você está colocando, às vezes parece, aparentemente, de comentar, muitas vezes a gente pode estar para fugir do pecado, a gente precisa fugir do próximo. Mas a gente é chamado a fugir do pecado e não do pecador. Jesus, ele detesta o pecado, mas ele ama o pecador. Mais ou menos isso. Até nisso, você tocou nessa tecla até para
A igreja ama o pecador, mas ela abomina o pecado. Então, qual é a solução? Qual é a solução? Reprove o pecado e ame o pecador. Irmão, não concordo não. Ó, saiba disso, você pode estar te levando para o caminho errado, cara. Mas eu estou contigo. Tamo junto. Se você quiser, vem aqui. Só que aí, então tá, tem pagando amigo, você vai comigo lá pegar a mulher? Aí, opa, não, reprova, eu vou não. Se você quiser ir comigo ali rezar o Santo Texto, não. Entendeu? Então, mais ou menos essa é a diferença. E, eu continuo sabendo o que é pecado. A gente pode ver os desagramentos, né? A impureza do coração é um pecado muito grave, outro que eu acho. Por exemplo, viveu na igreja, eu sento aqui no banco, em vez de prestar atenção na missa, eu fico olhando para a bunda da mulher, pedindo uma palavra dessas. Que impureza é? Jesus veio aqui colocado na hóstia e eu ficando olhando para a mulher. Entenderam? Uma impureza tão grande. Uma pessoa vem pregar, eu estou vendo uma pregadora, digamos lá, eu vou ficar olhando para a beleza da pregadora ou da cantora, em vez de olhar para a palavra que ela está me dando. Impureza. Então isso é muito sujo. Muito sujo. Então são pecados pequenos que a gente acha. Outro pecado, a falta de amar o próximo. Eu te falei que eu te dei 3, né? Ou o terceiro, a falta de amor ao próximo. Eu falava no comecinho. A dona Fátima está aqui, errando. E eu lá, essa é uma católica falsa, essa é uma pecadora. Longe de nós. Quem está dando isso que ela estava falando? Dona Fátima, não concordo. Aí eu te amo. Tamo junto. Dá a mão. Entenderam? Mais ou menos? E o último santo que eu quero falar para vocês consagrado é o próprio São Domingos Guzmão, para a gente entrar e finalizar. São Domingos Guzmão, propagador do Rosário, recebeu o próprio das mãos de Nossa Senhora. Com o próprio Rosário ele conseguia exorcismos, conversões, milagres, muitas coisas. Um homem de uma santidade total. Foi aos pés de Papa Inocêncio III e falou: Nossa Senhora me apareceu, me deu o Rosário, deixa eu te mostrar como é que é. Aí a mãe vai falar sobre o Rosário. O Papa Inocêncio III falou assim: não só aprovo como gosto, como tomo posse do Rosário, e tantos bispos e irmãos naquela época que tomaram conta da devoção do Rosário. Santos que viveram a santidade, santos que curavam, que libertavam, que amavam. São Felipe Neri, ele morava numa paróquia com mais de 100 crianças moradoras de rua, gente. Crianças moradoras de rua. Ele pedia comida para o povo, para dar de comer às crianças. Olha a história desses santos. Eu quero finalizar com essa frase: homens que amaram tanto a Nossa Senhora que começaram a preferir o céu em vez desse mundo. Por exemplo, São Maximiliano Maria Couto: mata-me, não tenho nada a perder, vou me encontrar com meu Senhor. Entenderam? Um amor ao céu, um amor às coisas de Deus. Por que eles odiavam tanto o pecado? Porque eles viram quão bom era o amor de Jesus, que o pecado já não nos traria mais graça. Entenderam qual era o método deles de odiar o pecado? Por que pecado? Essa coisa vazia, suja. Se Jesus, olha como ele me amou, olha que ponto ele chegou, e hoje ele me liberta, hoje ele me cura, hoje ele me ama, hoje ele me salva. Irmãos, essa foi um pouquinho da espiritualidade que eu queria passar para vocês no tratado. Já está deixando aqui à frente o padre. E é isso que faz os santos, isso que faz os consagrados. É isso, os frutos nossos. Lembra? Conhecerem as árvores pelos frutos? Então estes são os frutos. Sim? Até 2. O pecado só faz mal quem comete? Não. A igreja nos ensina que o pecado machuca e fere a dignidade de Deus, né, Padre? O pecado, deixa eu passar para ele. É igual quem toma banco, né? Quando tem inadimplência, eles aumentam o juro dos outros todos para cobrir. E significa que as consequências do pecado, o primeiro prejudicado é a pessoa, o pecado pessoal, né? E tem a repercussão social, a gente fala pecados sociais. Então, por atitude de algumas pessoas, quer seja bancário,